Muitas pessoas só descobrem anos depois que poderiam estar recebendo um valor mais alto. E a pergunta que eu mais escuto é: doutora, ainda posso recorrer? Ainda posso revisar? Hoje eu vou explicar quem tem direito à revisão, quando vale a pena e quando não vale. Se você já recebe o benefício do INSS, a aposentadoria ou outro benefício, esse vídeo é para você. Meu nome é Maria Laura, eu sou advogada especialista em benefícios do INSS. Revisão é o pedido que é feito para o INSS reavaliar ali esse processo. Pode ter acontecido algum erro de cálculo, algum erro na análise de documento ou algum documento que não foi apresentado que era muito importante. Mas a revisão, ela não é um pedido de sorte, não é todo mundo que tem direito, né? Então a gente precisa avaliar cada caso, a história da pessoa, avaliar com o que trabalhou, quais foram os vínculos que foram considerados, os salários que foram considerados. Tudo isso precisa ser avaliado para que a gente verifique ali se tem a possibilidade de um pedido de revisão. Então, pode ter direito à revisão quem teve reclamação trabalhista, quem trabalhou exposto a agente nocivo, algum salário que tá lá, não está no INSS, mas está na carteira ou algum outro documento, contribuiu às vezes com aquele carnezinho laranja e o INSS não está considerando, não está reconhecendo esse período. Então, em síntese, assim, todo mundo que recebe a aposentadoria tem direito à revisão, pode ter direito à revisão desse benefício. O que a gente precisa levar em consideração, então? Quando é que vale a pena? Quando a gente analisar e esse valor ele for aumentar, né? Quando a gente entra com algum pedido de revisão no INSS, qualquer que seja ele, o INSS ele vai rever todo aquele processo. Então, se tiver alguma informação ali que o INSS considerou, mas que não deveria ter considerado, por exemplo, ou algum salário que estava maior, o INSS considerou a maior, mas na verdade era menor, isso pode reduzir também o benefício. Então, por isso que se você recebe aposentadoria antes de pedir qualquer tipo de revisão, tem que ser analisado com calma, com cautela, para que você não seja prejudicado. Tá, doutora, mas qual que é o prazo então que eu tenho para pedir? Será que já passou o meu prazo? Em regra, é contado 10 anos do primeiro pagamento. Então não importa se você entrou com o pedido lá em 2005, por exemplo, mas se o primeiro pagamento do INSS foi feito, por exemplo, em 2020, você ficou durante esse tempo todo discutindo ali num processo judicial. Você começou a receber a aposentadoria, começa a contar o prazo ali de 10 anos, tá? Independente de quando que você entrou com esse pedido. Então, em regra, é 10 anos contados desse primeiro pagamento. Qual que é a exceção? Quando a gente tem reclamação trabalhista, por exemplo, quando a gente tem uma revisão com base em reclamação trabalhista, a gente conta 10 anos do trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso, dentro dessa reclamação trabalhista. Então, pode ser benéfico para você essa reclamação trabalhista. Nesse ponto aqui da reclamação, eu destaco que ela não é averbada de forma automática no INSS. A gente não tem essa comunicação entre a Justiça do Trabalho e o INSS. Então, o segurado precisa levar isso para o INSS. Se você tem dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo falando exclusivamente sobre reclamação trabalhista e essa averbação no INSS. Além da exceção da reclamação trabalhista, existem algumas revisões específicas que não têm prazo de 10 anos. Então, são revisões, geralmente, de benefícios que foram concedidos ali antes de 2000, na década ali de 90. São revisões muito específicas. Se esse é o seu caso, também pode entrar em contato com a gente, que a gente analisa, porque não tem esse prazo aí de 10 anos. Outro ponto que eu trago aqui de destaque para que você saiba, é que você pode cobrar os últimos 5 anos de benefício, de valores ali do que você deveria receber e não recebeu. Isso quando todos os documentos já foram apresentados para o INSS. Caso a gente apresente algum documento novo, que o INSS não tinha a possibilidade de conhecer esse documento,
provavelmente a gente vai conseguir a partir do momento que o INSS toma conhecimento. Então, a gente entrou com esse pedido de revisão de forma administrativa, a partir dali a gente consegue cobrar esses valores em atraso. Existem algumas discussões que podem ser aplicadas, mas a regra geral é essa. Quando o valor da aposentadoria ele pode aumentar? Quando a gente tem modificação de salário, quando a gente tem aumento do tempo de contribuição, algum período que o INSS não reconheceu, vínculo que estava na carteira de trabalho, mas não estava no CNIS. Então, todas essas divergências, elas podem ser consideradas. Às vezes, algum período que trabalhou, por exemplo, para o Estado e não apresentou CTC, ou apresentou a CTC e ela estava de forma equivocada. Tudo isso é passível de uma revisão do benefício. Aqui no escritório, por exemplo, a gente já teve casos de revisão de benefício em que foi apresentada a CTC. CTC é certidão de tempo de contribuição, que é quando a pessoa prestou serviço, trabalhou ali junto a algum órgão público e leva esse tempo para o INSS, tá? Então, a pessoa apresentou essa CTC, mas o INSS não considerou. E aí, com isso, o tempo de contribuição dela abaixou e o salário também, né? Então, a gente teve essa modificação. Um outro caso aqui do escritório, em que a gente teve uma reclamação trabalhista, a pessoa não tinha levado isso para o INSS, porque não é feito de forma automática. Então, nesse caso, a gente conseguiu ali para ela sair de um salário mínimo para receber mais de R$ 4.000, então foi uma diferença muito grande com base nessa reclamação. E aí, nesse caso, a gente conseguiu os atrasados. Então, são muitos casos em que a gente precisa fazer todos esses cálculos, analisar de forma muito cautelosa todo o seu processo administrativo, toda a sua vida laborativa, para que seja possível trazer essa segurança para você de que tem essa possibilidade de revisão, de que o benefício não está concedido da forma correta. Se você já recebe o benefício do INSS, se pergunte, será que esse valor está correto? Será que não tem alguma coisa que possa aumentar esse valor? Tive alguma reclamação trabalhista? Algum período que não foi considerado? E antes de fazer esse pedido no INSS, faça os cálculos para ver se tem mesmo essa possibilidade, se é vantajoso para você. Se você quer saber se tem essa possibilidade de revisão do seu benefício, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.